Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia e hoje nós vamos ler no livro de 1 Timóteo. Vamos ler 1, 2 e 3. Mas antes, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, entramos, Senhor, na Tua presença para pedir que o Senhor nos perdoe e te agradecer, Senhor, por o nosso alimento, que o Senhor tem nos dado todos os dias, pela salvação em Cristo Jesus e pela proteção, Senhor. Obrigado, Pai, por nos proteger, obrigado por o Senhor sempre nos levar nos lugares que vamos e o Senhor nos protege, trazendo em segurança para os nossos lares, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Peço que continue conosco, Senhor. Nos ajude, nos dê entendimento, sabedoria e discernimento para que possamos entender a Tua palavra e que tenhamos, Senhor, força para continuar, Senhor, com a leitura da Tua palavra, Pai. Abra, Senhor, os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos entender o que o Senhor queira nos falar, Senhor. Pai, cuide de nós, Senhor, para que não abrimos a nossa boca para falar nenhuma heresia, para não falar nenhuma besteira, Senhor. Cuide, Senhor, para que possamos andar no Teu caminho, Senhor. Nos ajude, precisamos do Senhor o tempo todo, Senhor. Fique conosco, nos ajudando sempre. Peço que o Senhor abençoe e proteja a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, antes de começar a leitura, vocês lembram que no vídeo anterior eu falei para vocês lá no livro de Números, no capítulo 11. Deixa eu só voltar aqui. No capítulo 11, nós lemos 4, 5, nós lemos 4, 5, 6 e 19, 20, 18, 19 e 20. Falando, né, falando sobre o que aconteceu no deserto, né? Que o povo de Deus, eles ficaram 40 anos lá pela desobediência deles. Eles não aceitaram o Senhor. Assim como muita gente está fazendo, que não está aceitando o Senhor Jesus, né? Lá eles não quiseram mais o pão, não quiseram mais maná. E o pão era o próprio Senhor Jesus. É Ele que era o pão. E Ele mesmo nos diz, né, na Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água viva. O Senhor, Ele é tudo. Tudo. Nós, sem Ele, nós não somos nada. Então, gente, aceite-o. Não faz que nem alguns dessas pessoas que fizeram isso, que não quiseram aceitar o Senhor, não quiseram mais o maná e preferiram as codornizes, preferiram carne. E nós sabemos pelas escrituras que explica isso, que por causa do pecado que entrou no mundo, o Senhor mandou uma lei, mandou que os hebreus, os israelitas, matassem um animal, um cordeiro, para expiar os pecados, né, de cada um. E isso levava sempre a quem? Ao Senhor Jesus. Porque quando ele veio, ele foi a expiação perfeita. A partir dali, não precisou mais fazer sacrifício nenhum, porque ele fez. O sacrifício dele valeu para tudo, acabou. Não precisa mais matar nenhum animal. O sangue dele foi perfeito. Então, até então, ninguém tinha o Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus veio,
Ele deu a sua vida por nós, ressuscitou, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo para nós. Então, todos que o aceitam como seu único Senhor e Salvador recebem o Espírito Santo. E aí começa a entender da palavra, né? Então, gente, é isso. Vamos à leitura, né? Então, é 1 Timóteo, capítulo 1. Aqui vem antes a saudação. Na saudação, Paulo se apresenta como apóstolo por ordem de Deus e de Cristo Jesus. Diz que escreve a carta a Timóteo, seu verdadeiro filho na fé. Paulo conclui a saudação com uma oração em favor de Timóteo. Então vamos lá, capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi. Aqui são sobre as falsas doutrinas. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nesta cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas e você precisa fazer com que eles parem com isso. Então, aqui no nosso mundo de hoje, tá cheio, né, de doutrinas falsas em todos os lados que você olhar. Então, para você se basear, é aqui, ó, nas Sagradas Escrituras. Aqui você vai certo. Se lê, pede ao Senhor entendimento, e o Senhor vai dando, e a gente vai lendo cada vez mais, e tem que ler para entender, porque você pode ler muitas vezes, e a Bíblia ela se renova a cada leitura. Como dizem, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, o Paulo está falando aqui para Timóteo, permanecer lá em Éfeso, que lá eles estavam ensinando doutrinas falsas. E você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus. Gente, até hoje a gente vê no nosso meio de crente também. Tem muitos crentes que falam, não, a minha igreja está certa, a outra, não, a minha igreja está certa. Isso é um absurdo. Nós não podemos falar isso, nós temos que falar aqui, ó, a palavra de Deus é que é certa, a palavra de Deus é que é correta. Se a igreja está pregando a palavra, então tudo bem, está fazendo a coisa certa. Mais que a sua obrigação, tem que fazer sim, tem que ler a palavra e não inventar história de outra coisa, é só a palavra de Deus, né? Mas infelizmente a gente tem e muitos falsos profetas em tudo que é lugar, você vê. Então tem que tomar muito cuidado, né? Se você conhecer a Bíblia, você conhecer a palavra, você não vai deixar ser enganado. Porque você conhece, né? Mas não, eles querem ser mestres da lei de Deus,
mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa, se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam os seus pais e para outros assassinos, e para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no evangelho que Deus me encarregou. Então, gente, a gente lê a Bíblia e a gente lê o que o Senhor escreveu. Não podemos tirar e nem pôr nenhuma palavra. Então, eu vou pedir para que não fiquem bravos comigo. Por quê? Porque eu estou lendo o que o Senhor mandou. Não é da minha cabeça. Tá bom? Não briguem comigo. Orem por mim. Que eu oro por vocês. Tá bom? Então, ó, Deus me encarregou de anunciar isto. Isto é, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. A gratidão pela misericórdia de Deus, é aquilo que eu falei, nós temos que ser gratos, porque o Senhor, Ele nos salvou, né? Não vamos fazer que nem muitos fizeram, né? Tanto lá no deserto, que não quiseram, não aceitaram o Senhor Jesus, não quiseram mais Ele, não quiseram mais o maná, não quiseram mais o Senhor, né? E depois, quando o Senhor veio, né, nasceu, e depois, quando Ele começou a pregar, e muitos não o aceitaram. De novo, né? Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé. E me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, o Senhor veio para salvar os pecadores. E nós somos pecadores, né? Como Paulo disse aqui, ó, eu sou o pior. Então, é assim que nós somos, né? Sempre somos pecadores e os piores, né? Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele sejam dadas a honra
e a glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você, que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre. Vou até voltar aqui, tá? Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. Aqui é conselho sobre a oração. Nós somos preguiçosos, né, gente? Olha, eu não vou mentir, porque a gente não pode mentir, que mentira é do inimigo, mas a gente tem preguiça sim. Eu quero muito que o Senhor me ajude, orem por mim, para que eu pare de ser preguiçosa também. Que eu ore mais, que eu não sabe? Eu quero melhorar, eu quero. Agora, conselho sobre a oração e o capítulo 2, tá? Em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus, em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus. Então, Paulo está falando aqui, absolutamente só um, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. E esse ser humano é o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem briga. A gente tem que aprender tanto, né, gente? Tem que aprender muita coisa. Porque somos muito falhos, né? Quero também, agora aqui é sobre a mulher cristã, tá? Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Uma coisa que eu quero falar, não adianta nada, né? Ir com uma saia até o chão, mas colada, né?
colada, muito colada. Você olha assim, por trás, né, no bumbum das mulheres, tão assim, ó, bem colada. Vai chamar a atenção dos homens também. E não é bom isso, né? Não temos que ficar se mostrando, né? Nenhum nem outro. Tem que ficar se mostrando, nenhuma nem a outra. Então aqui, ó, o Senhor está falando, usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda humildade, com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens, Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos, se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Agora aqui sobre os bispos. E vamos ao 3, tá? Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Verdade também, né, gente? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Agora sobre os diáconos. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser responsável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. Quer um ensinamento melhor do que a Bíblia, gente? Perfeito, né? O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família, pois os diáconos que fazem um bom trabalho
conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre sua fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo, a verdade revelada de Deus. Escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo, mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa e Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. E ele está na glória e logo vai voltar para nos buscar. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Senhor, cuide de nós. Nos melhore, Senhor. Nos ajude a ficar firme na Tua palavra, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Precisamos da Tua ajuda para que possamos nos santificar. Para que possamos, Senhor, ficar pelo menos um pouquinho parecido contigo. Ajude-nos, Pai. Precisamos do Senhor o tempo todo. Peço que o Senhor abençoe e proteja todos nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.